Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 3 de setembro, nós vamos meditar a segunda leitura da liturgia de hoje, que está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, isso é, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Para você que está ouvindo hoje essa pregação pela primeira vez, e para vocês que já acompanham sempre, que Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a família de vocês, os sonhos, os projetos de vida, e que possamos continuar juntos nessa caminhada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A nossa próxima meta agora é chegar a 8.000 inscritos. Então se inscreva, deixa aí o seu joinha, compartilhe essa pregação com o maior número de pessoas que você puder e deixe aí nos comentários a sua mensagem. Assim, essa missão vai crescendo cada dia, os testemunhos vão aumentando e o nome do Senhor vai sendo cada dia mais conhecido, amado e adorado. Essa é a missão que Ele nos confia todos os dias. Eu gosto muito de dizer como que a palavra de Deus, ela é poderosa. E como 2 versículos carregam uma riqueza tão grande. Porque quando o Senhor fala, Ele manifesta o seu amor em poucas palavras, em muitas palavras, mas a manifestação do amor de Deus está justamente naquilo que Ele toca o coração daqueles que se abrem. E essa palavra hoje, essa carta que São Paulo escreve aos Romanos, é uma carta também para nós hoje. É o Senhor usando São Paulo para falar com cada um de nós. Quando São Paulo vai dizer, ele exortava aqueles irmãos, pela misericórdia de Deus, para que eles se oferecessem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E São Paulo dizia, esse é o vosso culto espiritual. O povo de Israel, eles tinham esse costume de oferecer sacrifícios ao Senhor. E os sacrifícios eram oferecidos, levados ao templo, e ali o sacerdote oferecia aquele sacrifício em expiação dos pecados daquele povo. Mas o sacrifício era um animal, era um cordeiro que era levado ao sacerdote. Mas São Paulo agora, ele vai lá no fundo, lá na alma, e ele vai dizer que a partir desse momento, nós seríamos chamados a oferecer não mais o sacrifício de um animal, mas o sacrifício da nossa própria vida. E esse sacrifício é o culto espiritual. Nós somos chamados agora a nos oferecer ao Senhor, a apresentar ao Senhor a nossa vida, a dar o nosso sim para o Senhor, a nos entregarmos a Ele e deixar que Ele possa guiar, deixar que Ele possa conduzir a nossa vida. Nós somos chamados agora a nós mesmos nos apresentarmos ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, conversando com o nosso Deus e deixando que Ele possa agir poderosamente na nossa vida. Quando Jesus morreu, a palavra vai dizer que o véu do templo se rasgou
E esse véu do templo era aquele lugar que separava o lugar que era chamado Santo dos Santos. E ali o sumo sacerdote é que entrava para oferecer os sacrifícios e para ouvir o Senhor. Então o véu do templo se rasga para dizer que a graça de Deus está na nossa vida. E que nós, pelo sacrifício do Senhor, por tudo que Ele fez por nós, nós podemos chegar ao coração do Pai. Mas nós somos chamados hoje a oferecer a nossa vida, a doar a nossa vida ao Senhor, ao serviço do Senhor, a missão que Ele nos chama todos os dias. Como nós meditamos na palavra ontem, o que nós temos feito com os dons que o Senhor nos dá. Então, meu irmão e minha irmã, São Paulo vai deixar de uma forma muito clara que o nosso sacrifício hoje é o nosso culto espiritual, é a nossa vida, é a nossa entrega, é o nosso sim que nós damos para o Senhor. Porque quando Jesus veio ao mundo, Ele não ofereceu um cordeiro, Ele não ofereceu um animal para pagar os nossos pecados. Foi Ele próprio, o Senhor, que deu a sua vida, se ofereceu. Ele foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus para dar a vida e para nos resgatar do pecado. Tem uma canção que eu gosto muito e ela fala sobre isso. Ela diz: Senhor, eu venho a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E hoje nós somos chamados, eu e você. O Senhor, Ele já fez e já cumpriu fielmente a sua missão. Agora somos cada um de nós nos apresentar ao Senhor, entregar a nossa vida para Ele, deixar que Ele seja o centro, a razão da nossa existência. E à medida que nós nos oferecemos ao Senhor, nós vamos vivendo esse culto espiritual, esse sacrifício de louvor e de adoração ao nosso Deus. E todas as pessoas que entregam a sua vida para o Senhor, todas as pessoas que dão sim, a vida dessas pessoas nunca mais é a mesma. Porque quando nós nos deixamos ser guiados e conduzidos pelo Senhor, nós vivemos uma experiência de vida que nada nesse mundo pode dar, que não se compara a nada nesse mundo. E sabe por quê que São Paulo fala que é um sacrifício vivo? Porque enquanto nós estamos nos oferecendo ao Senhor, quando nós tomamos essa decisão de consumir os nossos dias na presença do Senhor, nós vamos vendo o que o Senhor vai fazendo. Mas é um preço a pagar, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus já pagou o preço por nós. E agora nós somos chamados a pagar o preço em resgate daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Em resgate daqueles que ainda não amam, que não louvam e que não adoram o Senhor. Na nossa casa e nos ambientes que nós vivemos. Nós precisamos lembrar muito disso. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Senhor. E tudo que há em nós, o Senhor criou para o louvor da sua glória. O Senhor nos fez para adorá-lo. O Senhor nos criou para que através de nós o seu amor seja manifestado a esse mundo. Por isso São Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Meu irmão e minha irmã, eu quero trazer essa reflexão hoje, porque é algo que nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos reativar essa mensagem no nosso coração. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse sistema de pecado, com esse sistema que está se implantando no mundo. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos permitir que a mentira vire verdade. Nós não podemos permitir. Nós não podemos dar o nosso sim para aquilo que vai contra a vontade de Deus, para aquilo que vai contra os princípios da nossa fé.
Nós somos chamados a ser resistência. Não conformar com esse mundo. É seguir o nosso caminho. É continuar levando o amor de Deus para as pessoas. É dizer não para aquilo que quer acabar com as famílias, que quer destruir os princípios e valores cristãos. E se você ainda tem dúvida disso, olha para você. Vamos olhar para nós. Quantas coisas hoje nós cristãos temos medo de denunciar, de ser caluniados, de ser excluídos, de ser rejeitados. A verdade do Senhor hoje, ela está sendo rejeitada, e não somente rejeitada, ela está sendo perseguida. No mundo todo os cristãos estão sendo perseguidos. Querem calar a nossa voz, mas nós somos chamados para não conformar com o mundo. E o conselho de São Paulo aos Romanos é o conselho para nós também. Não vos conformeis, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Ao invés de nós nos conformarmos com as coisas erradas do mundo, nós somos chamados a nos transformar na nossa maneira de pensar e de julgar, na nossa maneira de agir, porque o sistema do mundo, ele pode falar tudo, ele pode acusar a igreja de tudo, pode querer calar a nossa fé, mas nós somos chamados a nos renovar e ter o pensamento de Cristo e saber que não é uma notícia de um jornal que nos guia, não é uma opinião de uma pessoa que não tem Deus que nos guia, não é aqueles que querem ser a favor do aborto, a favor das drogas que nos guiam, não é aqueles que querem destruir a base da família que nos guia, mas quem nos guia e quem nos orienta é o próprio Senhor, porque nós não pensamos mais da nossa maneira, nós pensamos com o pensamento do Senhor, nós olhamos com a visão do Senhor, nós julgamos conforme a vontade do Senhor. É essa a transformação que nós precisamos trazer para a nossa vida. Não importa se tudo ao nosso redor está indo por um caminho, mas nós temos um caminho a seguir. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a palavra do Senhor declara que a palavra é a mesma, ontem, hoje e para sempre. Para o mundo pode mudar. Para o mundo eles podem querer colocar novos princípios e novas maneiras de viver. Mas para nós cristãos, nós vivemos conforme a vontade do Senhor. E mesmo que para isso nós tenhamos que pagar um preço, nós somos chamados a não nos conformar. A não nos conformar. Porque hoje tudo é relativo. Hoje tudo é fácil. Hoje tudo quer julgar que a Bíblia é um livro passado, que o cristianismo é uma religião antiga e que tudo precisa ser renovado. Mas não. O cristianismo não é uma religião antiga. O cristianismo foi instituído pelo nosso próprio Senhor. E nós somos chamados a continuar firmes no nosso caminho. Se o mundo fala não para Deus, nós somos chamados a falar sim. E muito mais do que falar, nós somos chamados, como os discípulos, a ser testemunhas do Senhor. E por que São Paulo fala que nós temos que nos transformar na nossa maneira de pensar e de julgar? Ele vai dizer: para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Nós só vamos, irmãos e irmãs, conseguir distinguir o que é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito, se nós não nos conformarmos com esse mundo e se nós deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida. A vontade do mundo, ela não é a vontade de Deus. Aquilo que o mundo ensina muitas vezes
não é a vontade de Deus, não é o pensamento do Senhor. Então, quando nós vermos situações ao nosso redor, nós, pelo poder do Espírito Santo, somos chamados a fazer essa distinção. Eu não sei se você já perguntou, mas se você não perguntou, na sua oração peça ao Senhor: Senhor, qual é a sua vontade? Em todas as situações da nossa vida, nós devemos perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle. Porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Distinguir a vontade de Deus na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é não agir humanamente, é não agir por instinto, mas agir de acordo com o Senhor. E nós vamos conseguir distinguir a vontade de Deus através da nossa intimidade com o Senhor, através da oração, através da nossa busca incessante de estar na presença do Senhor e distinguir o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Olhe para o que está acontecendo no mundo hoje e veja se isso agrada ao Senhor, se isso é bom e se é assim que o Senhor deseja. E fazendo essa análise, nós vamos entender que a vontade do Senhor para nós está muito acima daquilo que o mundo ensina. Nós nadamos contra a correnteza, mas somos chamados a não desistir, a ir até o fim e nos oferecer e nos apresentar ao Senhor como esse sacrifício vivo, e que nós possamos ser esse culto espiritual, essa oferta que chega até o Senhor como um perfume suave. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 62. A minha alma tem sede de vós, Senhor, como terra sedenta, meu Deus. Porque vós sois, Senhor, o meu Deus, o meu Senhor. Desde a aurora eu vos busco. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Eu desejo, Senhor, como a terra sedenta e sem água. Venha o Senhor hoje contemplar o seu amor. E que o vosso amor, Senhor, na nossa vida seja fecundo todos os dias. Porque o seu amor vale mais do que a vida. E é por isso, Senhor, que os nossos lábios te louvam nesse domingo. Quero te louvar, Senhor, pela vida. Elevar as mãos ao Senhor e com a minha alma saciada do seu amor, cantar louvores ao seu nome. Porque o Senhor é para nós um socorro, um alívio. Obrigado, Senhor. Que hoje o nosso coração se alegre, porque com poder o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém de pé. Sim, Senhor, que todos nós que estamos ouvindo essa palavra, possamos nos deixar ser tocados pelo Espírito Santo e entender que nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo, para ser a luz no meio das trevas e para espalhar o seu amor e para anunciar para o mundo que não existe outra alternativa. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.